Galerinha, com esse cenário nos bancos, eu decidi fazer algo diferente aqui. E você vai ficar impressionado com essa aula. Dá uma olhada no que aconteceu com o Banco Itaú. Desde seu pico lá no dia 20 de fevereiro, os R$ 46, ele já caiu 11,62%. Se a gente olha isso em Santander, a queda foi ainda mais abrupta. Lá, dia 11 de fevereiro, R$ 36, caiu R$ 7,55. 20,5% Santanderzão caiu. Isso aqui foi posterior aos resultados do banco. Teve otimismo pré-resultado e depois do resultado, além dessas quedas recentes que aconteceram na bolsa, pode ser que esteja abrindo algumas oportunidades em bancões. Olha só o que aconteceu com o Bradescão, que inclusive está sendo a bola da vez. E é justamente o motivo de eu gravar esse vídeo. O pessoal tá falando assim, agora Bradesco realmente entrou em oportunidade. E está em muito maior oportunidade do que o Banco do Brasil. Será que isso é verdade? Hoje eu quero gravar o vídeo para você nunca mais na sua vida errar em cálculo de preço teto, nunca mais, nunca mais. E aí eu vou te ensinar passo a passo quais são os dados que você tem que coletar, desde o primeiro passo, o ROI, depois desde o segundo passo para ver a taxa de crescimento esperada da empresa, tirando já o payout, o que vai ficar dentro da empresa, vou te explicar certinho, passo 1 ROI, segundo, taxa de crescimento esperada da empresa, depois a gente vai calcular a taxa de premissa de desconto e por último, nós vamos calcular o preço justo, o valor intrínseco da empresa. E aí você vai ver, sem precisar olhar para a cotação, o que tá mais barato, porque tem muita gente que erra. Banco Bradesco aqui caiu também, ó, desde 20 de fevereiro, 14% praticamente. E aí tem muita gente, por exemplo, eu vi várias pessoas falando que Bradesco está em maior oportunidade que Banco do Brasil, porque caiu mais do que o Banco do Brasil. Se a gente for seguir nesse mesmo raciocínio, Santander seria o banco mais barato então, afinal ele foi o que mais caiu entre todos os 4 bancões, caiu 20%, enquanto o Banco do Brasil caiu lá dos 27 para cá, 17%. Então, vamos entender se isso é realmente verdade? Será que o Banco do Brasil a 22 está em bom preço? E aí, ao invés de eu gravar um vídeo só do Banco do Brasil, por exemplo, será que o Banco do Brasil está no bom preço? Porque isso já dá um videozão, a gente poderia passar uns 40, 50 minutos lendo partes do relatório, olhando resultados, projetando resultados e calculando valor intrínseco. Porque isso aqui é realmente a triagem que você tem que fazer. No vídeo de hoje, eu vou pular toda a análise fundamentalista. A gente vai pular toda a análise fundamentalista, porque eu já fiz a análise fundamentalista para vocês aqui. Eu já li relatório de Banco do Brasil, eu já li relatório de Itaú, eu já li relatório de Bradesco. Santander eu nem li, né? Porque nem precisava ler. Os pedidos de vocês aí não foram tão relevantes ao Banco Santander. Parece-me um banco meio esquecido aí pela galera. Então, partindo do princípio que você já sabe avaliar o modelo de negócio de um banco, e se não sabe, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar. Partindo do princípio de que você já fez a sua tarefa de casa, que foi assistir os vídeos do canal, pelo menos, né? Se você não analisou você mesmo, assistiu os vídeos do canal, pelo menos, para poder saber a análise fundamentalista, o que tá acontecendo, por que o Banco do Brasil tá caindo, por que o Santander caiu, por que o Bradesco caiu também agora, nesse momento. Tudo isso eu já expliquei no canal. Então a gente vai pular essa parte nesse vídeo pra gente ir pra parte matemática, que é a parte mais linda dos investimentos. Essa parte matemática. A fundamentalista é a mais importante. A matemática é a mais linda. Juntando os dois, a gente nunca erraria numa compra. Mesmo que você compre e o ativo caia, você não errou na compra. Então, como a gente não consegue prever futuro sabendo se o ativo vai pra cima ou se o ativo vai pra baixo, e a gente só compra quando ele já caiu o máximo para depois só aproveitar da alta, como a gente não tem esse superpoder, como a gente não é papai do céu, que é o único onisciente do nosso planeta, do nosso mundo, nós temos o dever de comprar da maneira correta. Pelo menos com margem, com perspectiva de alta. Se cair, tudo bem, já estava barato antes, eu compro um pouquinho mais. Então, vamos fazer esses cálculos aqui? Para isso, a gente vai seguir um passo a passo que o editor já até colocou na tela aí para vocês. Então, pega o papel e caneta, que vai ser importante você anotar isso aqui. Se você anotar isso aqui de verdade mesmo, não tô brincando, você deve ter economizado aí uns 20 mil reais. E olha que eu tô jogando baixo mesmo. Deve ter economizado uns 20 mil reais de curso que você ia comprar no mercado financeiro e você não ia aprender o que você tá aprendendo aqui agora nessa aula. Então, a primeira coisa, vou entrar aqui na análise avançada da Word de Santander, e aí eu quero te mostrar alguns preços tetos que a gente, modelos de valuation que a gente tem aqui, que é o famoso modelo de preço teto, né? Preço teto e valor intrínseco são sinônimos. Valor intrínseco, teoricamente, é o quanto que a empresa vale, e se eu comprar mais caro do que aquilo que ela está valendo, eu tô pagando mais caro do que deveria. Valor intrínseco é 30, se eu comprar 35, eu tô sendo bobo. Se o valor intrínseco é 30, eu tô comprando a 20, opa, pode ser que seja oportunidade. Ué, por que pode, Léo? Porque
depende do cenário projetado. Lembra que nem tudo é só sobre preço. Eu preciso de projeção. O que adianta eu comprar barato, vai ficar barato o resto da vida, entende? Então a gente precisa fazer essas projeções. E aqui dentro da Word, você já tem automático aqui para você 3 valuations. Esses 3 valuations aqui, ó, eu vou até sublinhar. Esses 3 valuations aqui, ó, do Bazin, o do Graham e o do Peter Lynch, eles já são calculados automaticamente. Mas não é porque eles são calculados automaticamente que você não possa fazer as suas próprias triagens. E por isso que é importante você entender o motivo e o que cada um desses valuations estão olhando. Porque tem gente que acha que porque o valuation Graham aqui tem 70% de margem, está perfeito para comprar. E não é esta a verdade. Tem gente que usa o valuation Graham para banco e para seguradora, coisa que não dá para ser totalmente correto. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Pelo objeto de análise do Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. E, inclusive, pela localização de análise do Graham. Ele fazia isso lá com as empresas americanas. Veja se os bancos americanos têm a mesma característica dos bancos brasileiros. Então perceba, não é invalidando o modelo Graham. Não é isso, calma. Não é que o Léo tá falando que sabe mais do que o Graham e tá invalidando o modelo dele. Não. É sobre como usar o modelo Graham na maneira correta, no local correto. Não é em qualquer empresa que você pode usar o Graham. Não é em qualquer país que você pode usar o Graham. O Graham tem algo dentro da fórmula do cálculo do preço teto dele, que é a raiz quadrada. Não precisa nem anotar isso, tá? Mas só tô te falando casqueira. Raiz quadrada de 22,5, que é uma constante que ele chegou multiplicando PL e PVP praticamente. E aí depois ele multiplica por LPA, ou seja, lucro é muito importante pro Graham, e VPA. VPA é muito importante pro Graham. Muito importante, assim, um grau de importância equiparado com o lucro. Só que, você concorda comigo que no Brasil, o valor patrimonial dos ativos é totalmente diferente do que o valor patrimonial dos ativos lá nos Estados Unidos? Você vê, pesquisa, cara. É porque o problema é que a maior parte das pessoas querem seguir diquinhas. Aí ele quer vir aqui, ver este preço teto aqui, Graham, 25. Ah, então o Santander tá custando 15, o valuation Graham é 25, posso comprar. Você usou um atalho. Seu cérebro é danado pra usar atalho, né? Esses dias eu tava vendo uma foto e, cara, eu passei 30 minutos olhando essa foto pra identificar lá onde é que tava escondido esse bicho, que eu não ia deixar o meu cérebro ser preguiçoso para não procurar não e confundir o bicho com pedra. Depois eu vou até deixar aqui essa foto para você fazer esse exercício também, mas vai com paciência que vai demorar. E aí o seu cérebro olha isso aqui e fala assim, pô, economia de energia, já sei, eu posso pagar até 25, mas pô, não tá calculando em banco. No Brasil, que o VP é totalmente desregulado, porque aqui a gente tem risco fiscal, risco político, pô, você não vai encontrar, de verdade, você não vai encontrar nenhum banco que tenha a mesma qualidade do Santander, inclusive, com PVP de 1,18 nos Estados Unidos. Não vai, pesquisa aí, não vai. Você não vai encontrar isso em outros países, aqui no Brasil você encontra. Então, faz sentido usar o Graham aqui, porque se o Graham morasse no Brasil, ele compraria no mínimo as 100 empresas. Você acha que o Graham compraria mesmo? Só acha isso quem não leu o livro do Graham, explicando o modelo dele. Então, percebe? Esse modelo de valuation, ele é útil, óbvio que ele é útil, mas nem sempre você vai utilizar ele para todas as empresas. Então, por exemplo, aqui neste caso, eu não usaria o Graham. Essa é a pergunta que eu mais recebo dentro dos comentários. Léo, eu vi que você calcula o preço teto projetivo e o valuation por fluxo de caixa contado. Qual que é o melhor? O Bazin é ruim, então? O Graham é ruim? Do Peter Lynch é ruim? Não é que um é melhor ou superior ao outro. Depende do que eu quero olhar. E se eu quero olhar valuation por fluxo de caixa futuro, não tem por que usar o Peter Lynch, entende? A gente precisa conhecer esses modelos de valuation. E tá tudo gravado no canal, cara. Tá tudo gravado. O único que não tava é o modelo do fluxo de caixa descontado, que é o que eu vou gravar hoje. Então anota. Chegou, acabou esse negócio de, ai meu Deus, não sei calcular. Acabou isso, cara. É só se você for preguiçoso, porque eu vou te explicar tintim por tintim aqui nesse vídeo, e você só não calcula se você não quiser. O Peter Lynch, entre o Bazin, o Graham e o próprio Peter Lynch, na minha opinião, é o valuation que mais encaixa com o Brasil. É o que mais encaixa com o Brasil. Se você é um investidor de bom senso que quer investir para o longo prazo, você não quer olhar só para dividendo. Porque aqui olha muito para VPA, aqui olha muito para dividendo, que na verdade isso aqui é o modelo do fluxo de caixa descontado olhando dividendos, que é o famoso Gordon, que você conhece, né? Que o Gordon só pegou o fluxo de caixa descontado, usou especificamente para dividendos, converteu o retorno esperado em PCA+, e aí você, o Gordon é bom demais. Não, é só o fluxo de caixa descontado, que é o mesmo coisa do Bazin também. Só que o valuation do Peter Lynch, ele usa 3 indicadores. Ele usa o PL, o dividend yield dos últimos 12 meses e o crescimento projetivo do lucro anual. Então perceba que aqui se aproxima muito do que é um valuation fluxo de caixa futuro e compara com o PL. O PL não aparece aqui porque eu já pego automático para vocês, mas aqui você pode projetar, por exemplo, o yield. Ó, tá vendo que tudo eu deixo para você editar? Porque eu quero que você calcule. Já vai calcular automático para você olhando para os 12 meses anteriores. Mas
Mas se eu quero olhar para os 12 meses da frente, Léo, mas não sei projetar ainda, Léo, vai aprender. Mas tem que já ir com essa ambição de aprender a calcular. Nunca pegar tudo calculado. Vai ter calculado também. Mas será que para você a sua projeção não é meio diferente do que dos últimos 12 meses? Então preste atenção. Esses valores, todos que estão aqui, são cálculos projetados usando, presta atenção. Olha o conflito na frase. São cálculos projetados para o ano seguinte, no caso 2026, que ainda não passou, olhando o ano anterior, no caso 2025, que já passou. Ou seja, eu estou projetando para 2026, o que aconteceu em 2025. É correto? Nem sempre. Às vezes pode se repetir, mas é raro. Normalmente, uma empresa que é um organismo vivo, ou ela vai subir o lucro, ou ela vai descer o lucro. Nunca vai ficar assim muito igual, não. É o mesmo resultado. É raro isso acontecer. Pode ser que aconteça, mas é só para você ter uma ideia aqui, tá? Então, o Peter Lynch, ele tem um valor que não é o valor de preço teto, né? É uma legendinha. E aí, quando fica entre 1 e 1,5, é preço justo. Então, olha só que legal, né? No Graham, você teria muita margem. No Peter Lynch, você não teria margem, tá no preço justo já. E no Bazin, que olha só para dividendos, que o Bazin é um fluxo de caixa descontado olhando dividendo. Olha o que ele usa. DPA dividido por cotação. DPA, dividendo por cotação. Eu olhei qualidade da empresa, eu olhei ROI da empresa, eu olhei crescimento do lucro líquido, eu olhei DPA, dividendo, dividido por cotação. Entende o que o Bazin tá olhando? O Bazin tá olhando dividendo. Léo, mas eu quero dividendo. Não, então beleza. Pode usar o Bazin, e aí eu prefiro muito mais o projetivo, que o Bazin olha médias passadas, a gente sempre quer tentar olhar mais pro futuro, né? Principalmente no Brasil, que muda tudo. O Banco do Brasil, que lucrava 40 bi num ano, o outro lucrou 20. E aí eu vou usar o Bazin lá, olhando por 40 bilhões? Não, vou ter que usar olhando 20 agora, olhando o 27, talvez o 25 ou o 22 que vai vindo. Não faz sentido eu olhar lá pro 40, porque senão vai ficar inflado demais da conta o negócio. Então aqui no caso do Bazin, eu peguei e deixei já calculado para você a média dos últimos 3 anos, 2023, 24, 25, 3 anos fechados, que no caso do Santander deu 0,89 e dividi pela taxa média do Bazin, que é 6%, que ele chegou nessa conclusão de que a taxa de desconto dele deveria ser 6%, que a taxa de juros mundial é essa. Então daria um preço teto de 15%. Se você receber 6% de yield, o máximo que você pode pagar no Santander é R$15. No Graham, você poderia pagar até 25. E no Peter Lynch, ele não usa preço teto, mas ele usa escalas de preço. E aí, dependendo de onde está essa escala de preço, vai ser justo, vai ser caro, vai ser barato, enfim. E aí a gente chega no projetivo. Percebo que nem cheguei ainda no conteúdo do vídeo específico que eu quero mostrar para você, mas já tô te ensinando muita coisa aqui sobre valuation. O projetivo é a mesma coisa do Bazin, só que aqui eu vou projetar com mais qualidade. Eu não vou pegar a média passada. Eu vou calcular o quanto que eu acho de lucro o banco terá, aumentando a projeção futura de crescimento do lucro, diminuição do lucro e simular o quanto desse lucro que o banco terá. Eu vou simular em payout, quanto de payout que o banco vai pagar, e aí só depois eu calculo aqui o quanto de yield eu quero. Não quero receber 6, eu quero receber 8. Perceba, não tem mais segurança, o preço teto seria 14 se repetisse esse resultado aqui, tá? Então, dito isso, você tem várias ferramentas para calcular. Só que eu não quero que você se prenda a essas ferramentas aqui agora. Se você fosse usar uma dessas 4, com certeza seria do preço teto projetivo. Só que é olhando mais para dividendo. Lembra? Isso aqui é olhando mais para dividendo. A gente não é aquele louco do dividendo. A gente gosta de dividendo? Pô, eu gosto de dividendo pra caramba. Nossa, mas eu gosto de... Agora que eu bati o recorde de dividendos na minha carteira, eu vim R$24 mil de dividendo. Loucura, loucura. Eu ganhei meu salário de médico de dividendo. Loucura isso, absurdo. Mas a gente não olha só pra dividendo. Se você olhar só pra dividendo, você vai se lascar inúmeras vezes. Então a gente tem que olhar para o fluxo de caixa futuro. E aí a gente olha o fluxo de caixa futuro, dá pra gente olhar vários tipos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa para os investidores, o fluxo de caixa para os acionistas. Dentre esses 4, lá para os membros, estou ensinando tudo, porque é para quem quer mesmo, né? Eu não vou soltar um vídeo de 50 minutos aqui ensinando fluxo de caixa para os investidores, que é um monte de conta, sendo que eu sei que você não vai assistir, porque aqui no YouTube tem, todos aqui que estão assistindo, provavelmente uns 70% que é só dica, provavelmente. Dos 30 que sobrou, 20% quer aprender mais só se for fácil, e 10% quer aprender de verdade. 10% é o pessoal que tem que ser membro. Então aqui, o que eu vou ensinar para vocês, até para poder pegar aqueles 20% que quer aprender, mas só se for fácil, eu vou ensinar para vocês um método de valuation do Warren Buffett, que impressione-se. Apesar de, na minha opinião, ser o valuation mais fácil de calcular, é o que o Warren Buffett usa e é o que transformou ele no maior investidor de todos os tempos. Nos últimos 75 anos investindo, ele quase sempre bateu a média. Teve anos que ele não bateu a média, mas se pegar o consolidado, ele regaçou a média no meio. Não tem quem briga com ele em buy and hold. E aí eu quero só te mostrar aqui a tela de valor intrínseco, que é essa parte aqui de valuation pelo fluxo de caixa. Eu quero te mostrar essa parte
página, e aí vamos pegar a página aqui de Santander, porque a gente tá calculando Santander, para você ver o grau de complexidade, o quanto ele é um pouquinho maior, só que o quanto ele é mais assertivo, E agora a gente vai entrar no passo a passo para fazer esse cálculo do valor intrínseco. Passo a passo, beleza? Primeiro passo, você tá vendo que aqui a gente tem premissas. Premissas são subjetivas. Eu posso ter uma, você pode ter outra, um investidor lá pode ter outra, um analista pode ter outra. O da Mondaran, ele tem uma frase dentro do livro dele de valuation que é perfeita, na minha opinião, foi o que, assim, realmente, perfeito só Cristo, né, mas realmente encaixou muito bem na técnica de valuation, que é uma arte exata com premissas subjetivas. Por que é arte exata? Você tá vendo que aqui é conta, é matemática, isso aqui é matemática. Digitou os números, vai sair o resultado. Digitou o número, vai sair o resultado. Só que, perceba que eu posso simular um payout, eu posso achar que o Santander vai pagar só 60% de payout. Você pode achar que vai ser 55%, outra pessoa pode achar que vai ser 70%. Então perceba, vai mudar o resultado final, apesar de o resultado final ser sempre calculado através da mesma fórmula. É exato? Então, legal. Dito isso, o que a gente precisa projetar? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar o ROI da empresa. Por que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Nós que somos acionistas, a gente compra um pedaço do patrimônio líquido da empresa. Então, quando você está comprando a ação, você tem um percentual do patrimônio líquido da empresa. Perfeito? Um percentual do patrimônio líquido da empresa. Logo, eu quero saber o retorno sobre o patrimônio líquido. Já que eu vou ter que pagar patrimônio líquido mais o prêmio de mercado, né? Porque às vezes vai estar cotado PVP acima de 1, eu tenho que calcular o quanto de retorno eu tenho sobre o patrimônio líquido ali. E aí, para os mais avançados, daria até pra gente ajustar sobre o valor de mercado. Mas isso aí realmente já é um conteúdo que não faz sentido eu soltar aqui no YouTube. Então, primeiro passo, vamos calcular o ROI. E aí, vamos calcular o ROI de todos os 3 bancos? A gente já sabe o que é o ROI, né? Você que me acompanha aqui já deveria saber. Se você não sabe, porque você não me acompanha, eu já peço para você se inscrever. Se você se inscrever, eu te prometo que eu vou te ensinar mais do que qualquer outro canal, inclusive gravar os vídeos que você pede, e em troca eu só peço que você se inscreva. E se você gostar muito de um vídeo, você manda para alguém que tá investindo. Não manda para tia, a avó que não quer saber de investir, manda quem quer investir. E aí, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, Return on Equity, equity é patrimônio líquido, e retorno é lucro. Então, basicamente, isso aqui é a própria fórmula. O O é a barra, que é sobre, né? Então, retorno sobre patrimônio líquido. Lucro líquido, retorno, ó, lucro líquido, sobre patrimônio líquido. Olha lá pra você ver. O ROI é uma fórmula, você só não sabia, que você olhava para ele diferente. ROI é igual a lucro líquido sobre PL. Então você nunca mais vai olhar para ROI e pensar a mesma coisa, você sempre vai olhar lucro líquido sobre patrimônio líquido. Esse PL não é um indicador preço sobre lucro, não é. PL de patrimônio líquido. Então onde que eu olho o lucro e o patrimônio líquido? O patrimônio líquido eu olho lá no balanço patrimonial da empresa, que é um documento. É um documento que fica registrado lá no informe mensal, quando eu vou olhar o release de resultados. E o lucro líquido eu olho lá onde? Eu olho na DRE. Onde que é a DRE? Lá também no resultado trimestral eu vou saber através de um documento lá, de uma página chamada demonstração de resultados do exercício. O que é exercício, Léo? É o período do trimestre. O que é a demonstração? Vou mostrar. De quê? De resultados. Ah, então a DRE é simplesmente o dono da empresa me mostrando o que ele teve de resultado no trimestre? DRE é isso, tá vendo que parece ser difícil, gente, parece ser bicho de cabe, mas não tem nada disso, é só você encontrar alguém que traduz o negócio pra você. DRE é gestor ligando pra você, falando, Léo, eu tive esse resultado, deu esse tanto de lucro, comprei 3 bombons a R$3, vendi todos eles a 20, eu paguei 9, fiquei com 20, ficou 11 de lucro, paguei meus impostinhos, resultado pra nós aí foi R$8. É isso, demonstração de resultado é isso, entende? Só que aí cada modelo de negócio tem as suas particularidades, mas basicamente é isso. Então, você vê aqui que a Word, ela já traz um ROI aqui, tá vendo? Já traz um ROI 10,24. O que é esse 10,24? É o ROI dos últimos 12 meses, basicamente, a média dos ROIs. Pronto, a Word vai sempre trazer média. Sempre vai trazer média para você, para te mostrar mais ou menos onde o banco está, onde a empresa está. Então tudo isso aqui é média, tá? Então o payout é médio, o ROI é médio, aí a taxa de crescimento esperado é um resultado de uma fórmula que tira payout do ROI, e aí o restante fica dentro da empresa, então o crescimento esperado seria este. E aí a gente teria um preço por ação de 15,5. Aí presta atenção, tem muita gente que faz o seguinte, pô, vou assinar o Word, que é a melhor plataforma de análise avançada de ativos. Você pode assinar as outras também. Eu não tenho medo de falar nome de concorrente aqui, né? Investidor 10, Status Invest, tem, sei lá, Invest in Pro, tem várias outras plataformas para você estudar ações. Tem várias formas, mas não vai ter o que tem dentro da Word. Então, se você quiser análise avançada, tudo que tem, mais uma análise avançada, que você consegue fazer seus dados e tal, é a Word. E aí, quando você entra aqui na Word, tem muita gente entrando na Word, clicando aqui em Valuation, por fluxo de caixa. Aí ele vem aqui, por exemplo, vamos pegar o próprio Santander, né? Aí vamos pegar aqui o Santander. E aí ele só clica aqui em Santander e vem aqui e vê, ah, então é R$20.
pronto, dá pra comprar. Tô com uma margem de segurança de 33. Não, calma aí, Calabresa. Isso aqui é a média. Calma, isso aqui é a média. A plataforma é avançada. O usuário também tem que ser. Você pega uma Ferrari, e principalmente com tração traseira, você não vai dirigir igual você dirige um Uno. Você tem que dirigir diferente. Então aqui você tem que... Posso olhar sua média? Pode olhar sua média. Mas você vai investir sempre olhando sua média? Não, os bancos são diferentes. As empresas em geral são diferentes. Elas não vão se comportar sempre a mesma coisa. Porque se fosse assim, a gente estaria na renda fixa, não na renda variável. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o ROI. Eu vou calcular o ROI aqui do Santander, e aí a gente vai fazer a mesma coisa para Banco Brasil, vamos fazer a mesma coisa para Itaú e vamos fazer a mesma coisa para o Bradescão. E a gente vai ver qual dos 4 top bancos, tá vendo que o vídeo vai ser longo, né? Qual dos 4 bancões está mais descontado hoje para comprar? Qual que tá mais descontado, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui o lucro do Santander. Ah, Léo, mas você não me mostrou como que chega nisso. Se eu for te mostrar isso, o vídeo ia ter 5 horas de duração. E aí eu até deixo o outro convite novamente para você se tornar membro, que lá tem uma aula exclusiva da mentoria Geração de Dividendos, que os caras pagam R$ 2.500 para entrar. Aula exclusiva lá de como analisar bancos, que eu falo dos indicativos especiais de bancos. Então você tá interessado em investir em banco, que atualmente você viu aí que todos os bancos saíram, talvez tenha a oportunidade mesmo, a gente vai ver aqui, mas é interessante que você aprenda a analisar, fundamentalmente, que a gente tá olhando só o indicador aqui. Se tornando membro, você tem acesso a essa aula exclusiva, mais algumas aulas exclusivas da mentoria, e aí você vai aprender muito sobre valuation lá dentro dos membros. Então perceba aqui, ó, em 2025, o lucro do Santander foi de 15,6 bi. 15,6 bi. Léo, beleza, entendi, 15,6 bi. Eu sei, então, que para eu calcular o ROI de uma empresa, vamos deixar anotadinho aqui, ó. Para eu calcular o ROI de uma empresa, é igual lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Se eu já tenho lucro líquido que vou até deixar anotado, ó, 15,6 bi, para eu calcular o ROI do banco agora, e eu até projetar o ROI, fazer um ROI projetivo pro ano que vem, é só pegar o patrimônio líquido, não é, Léo? É. Como que eu pego esse patrimônio líquido? Eu tenho que entrar no release de resultado e tenho que ir lá no balanço patrimonial. Então, uma coisa é a apresentação de resultado, outra coisa é o release de resultado. E aí, se dá um Ctrl F, digita balanço patrimonial, sempre vai aparecer, ó, muito fácil, né? Aí é os hackzinhos, os macetes para poder fazer análise. Aí você vai pegando algumas manhinhas para você analisar mais rápido. Mas aqui a gente vê, ó, balanço patrimonial. Aí tem um ativo, tem um passivo, tem o patrimônio líquido. Olha o patrimônio líquido aqui, ó, fechado em dezembro de 2025. Patrimônio líquido de 95 bi, 95,6 bi. Então, quanto que foi o ROI do Bradescão em 2025? Porque esse aqui é o lucro de 2025 e agora o patrimônio líquido de 2025 é 95,6. Então, agora ficou fácil demais, Léo. Uai, nem sabia que era tão fácil assim? Pois é facinho, mano. É só você aprender mesmo. Olha lá, ó, 15,6 dividido por 95,6, o ROI do Santanderzão foi 16,3. Você tá vendo que você precisa de conhecimento para poder usar ferramentas avançadas? Você quer analisar igual um analista, mas você não quer estudar igual um analista. Você quer ter o mesmo retorno do Warren Buffett, e aí você não quer fazer metade do que o Warren Buffett faz. Você nunca vai nem conseguir fazer tudo que o Warren Buffett faz, mas pelo menos aprender o que o Warren Buffett sabe, você tem que aprender. Então você percebe que aqui a média que a gente tinha na Ward é 10,24. Tá errado, Léo? Não, não tá errado. Isso é a média. É a média dos últimos anos. Então aqui você viu que a gente calculando o do ano, deu quanto mesmo aqui na calculadora? 16,31. Já muda. Se eu digito lá, ó, 16,31, ó, é a taxa de crescimento esperada aqui, ó, já subiu. E aí o payout, a mesma coisa. Ah, eu quero ver o payout da empresa. E o payout eu recomendo que você sempre veja se a empresa atualizou o payout no curto prazo. Por exemplo, se a gente for pegar o Banco Brasil, na média vai ser em torno de 35, 37% de payout, na média. Só que atualizou agora, recentemente, para 30. Então faz sentido eu projetar com a média? Não, faz sentido eu projetar com 30. No caso do Santander, não teve mudança, tá? Então a gente pode projetar com a média sim. Aqui dentro da Word, você vem aqui na parte payout, ó, clica nessa setinha aqui, você consegue ver todos os payouts desde lá atrás. Então você consegue ver aqui, ó, 2027 pagou 129% de payout, mais do que o que ela teve de lucro. Então aqui a gente consegue perceber que desde 2021, ó, o payout 69, 60, 68, 46, 46. Opa, Léo, parece que eu vi um padrão aqui. Antes distribuía 60, 60, 60, mas agora tá 46, 47. Dá pra usar a média? Dá pra usar a média, galera. Dá pra usar a média. Mas você pode tentar ser mais específico. Eu vou usar a média aqui. Eu tô fazendo esse vídeo pros 20% que quer aprender, mas não quer que seja muito difícil. Beleza? Aí depois que você for convertido pros 10% que quer aprender a todo custo, independente do quão difícil seja, pô, se o cara criou... Aí sempre vem o Clóvis na minha cabeça, né? Você conhece o Clóvis? Vou deixar um trechinho aí. É que nem o Teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar. O cara criou o negócio.
Como que eu não vou nem entender? Como que eu falei até igual o Clóvis aqui agora? Não faz, não. Isso aqui, na minha casa, não. Então aqui vamos usar a média. E aí, lá no valor intrínseco, então, vamos colocar aqui, ó, 60% de média. O ROI, eu calculei 16,31 de 2025. Ah, então dá pra projetar, Léo? Dá. A gente viu que o lucro líquido do banco deu 15,6 neste ano. Quanto que a gente acha que vai dar no ano que vem? Final do 2026? Eu acho que vai dar 17? Opa, então poderia dividir 17 bi pelo valor do patrimônio líquido. Aí o ROI ia pra 20, talvez. Percebe? Então dá pra fazer umas brincadeirinhas legais aqui quando você começa a querer aprender de verdade. Beleza. Então aqui eu já tenho o payout, eu já tenho um ROI, eu já tenho a taxa de crescimento esperado que ela calcula automaticamente, tá? E ela já vai ser jogada aqui. Pega o lucro líquido do ano anterior e já vai crescendo aqui. Ah, mas eu quero projetar o lucro líquido deste ano, porque eu acho que vai ser assim. Beleza. Isso aqui também é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu pulei taxa de desconto aqui de proposta, a gente já volta nela. Então neste lucro aqui de 2026, como que eu posso projetar ele, Léo? Existem várias formas de projeção de lucro. Uma das formas, inclusive, é esta aqui da taxa de crescimento esperada. Então você pega o lucro do ano anterior e projeta com a taxa de crescimento esperada, que é justamente o quanto do lucro que ele fez vai ficar dentro da empresa, e aí a gente tem um resultado aqui do quanto que o lucro vai crescer, beleza? Mas você pode ser ousado, você pode projetar mais, menos, você pode projetar uma taxa de crescimento maior, menor, enfim, aqui eu vou tudo deixar na média, eu vou deixar tudo na média aqui, beleza? Supondo que eu acho, e que eu já fiz meus estudos fundamentalistas, e eu acho que o 15,6 bi vai crescer, sei lá, 10%, tá? 10%. Então ele vai subir para 17, 16 e não 16,4. Eu posso projetar aqui, eu posso colocar aqui, ó, 17 e 16 bi. Vai mudar totalmente o preço teto, tá vendo? Então aqui você pode ser livre, meu amigo, e pode projetar do jeito que você quiser. Eu vou deixar como está na média mesmo, beleza? E aí aqui a gente só falta uma coisa para definir então, Léo. Se eu já defini aqui que vai crescer 6,53, eu poderia trocar aqui, eu quero 10%, que vai crescer 10%, vai crescer 10%. Aqui na perpetuidade, normalmente você vai projetar entre 1 a 4%, tem que ser menor que o PIB. Coloco 3% aqui, que banco normalmente consegue crescer 3% na perpetuidade. Mas eu vou deixar aqui nas médias, e aqui só falta uma coisa pra gente definir, que é essa taxa de desconto. O que é essa danada taxa de desconto? A taxa de desconto nada mais é do que o quanto você exige de retorno daquele tipo de investimento, justamente para você ver se tem margem ou não para você comprar. E aí existem vários estudos, onde vários tipos de pessoas renomadas, que ganharam prêmio Nobel, que empiricamente já demonstraram que tem muitos resultados, calculam de forma diferente. Então, tem o CAPM, tem o CAPM ajustado, tem o WOC, tem um monte de fórmulas de taxa de desconto que você pode utilizar. Aqui lembra que é para os 20%, que quer aprender, mas tem que ser fácil? Então, qual que é a taxa de desconto de quem quer aprender, mas tem que ser fácil, precisa olhar? A taxa Selic. E aí você vai adicionar um prêmio de risco sobre essa taxa Selic, beleza? Então, por exemplo, hoje, a Word já vai carregar aqui automaticamente a taxa Selic atual, que tá 14,75. Só que aí você pode adicionar uma taxa de risco nisso aqui. Eu quero taxa Selic mais 2. Então você vai lá e coloca 16% aqui de desconto, ó. E aí vai descontar 16% todo esse valor de 2016 para hoje. Então 16 bi lá no futuro vai valer 14 bi hoje. 17 bi lá de 2027, hoje vale quanto? 12. Então a gente projeta. Por exemplo, eu vou colocar aqui, para sermos justos, a mesma taxa de risco para Santander, Bradesco, o Banco do Brasil, apesar de que Banco do Brasil você poderia cobrar até um pouquinho mais, e a taxa de desconto mais baixa para Itaú, que é o que tem mais qualidade, beleza? Mesmo sabendo que o Banco Bradesco é o primeiro em seguradora, é o primeiro em consórcio, enfim, o Banco Bradesco tem potencial de crescimento mesmo. Aí a gente tem que ir para análise fundamentalista. Aqui eu tô te ensinando só o primeiro passo, eu tô calculando só com o Santander aqui, depois a gente vai calcular com os outros mais rápido, só pra gente chegar nesse valor final aqui e a gente saber o que tem de oportunidade de verdade, tá? Então aqui eu vou colocar uma taxa de desconto exagerada, tá? De 20%. 20% de taxa de desconto com essa taxa de crescimento esperada. E aí eu tô jogando a taxa de crescimento esperada olhando a média. O ROI que eu calculei este ano, mais a média. Beleza? Até aqui tudo certo? Então, vou clicar aqui em salvar preço teto e aí a Word já salva seu preço teto para você. Em breve, o preço teto que eu salvei para mim vai aparecer para você. Em breve. Mas, por enquanto, você vai salvar, vai aparecer só o seu preço teto. Léo, onde que aparece meu preço teto? Toda vez que você entrar aqui em Santander, vai aparecer aqui seu preço teto. Você tá vendo que você tá com a margem de 7,96, certo? Então, o preço teto aqui seria 16,25 e aqui tá 15 reais. Faz sentido comprar, Léo? Tá mais barato do que o valor intrínseco. Só que lembra que eu já te expliquei neste vídeo aqui de como organizar sua carteira? Normalmente você vai preferir aquelas empresas que têm desconto absurdo e que continuam sendo boas. O que é desconto absurdo, Léo? Todas as empresas que você olha tem margem de 5, 6 ou tal, talvez nem tenha margem, e aí você olha uma lá esquecida que tá com a margem de 20. Em geral, a gente gosta de empresas que têm uma margem de 10 a 15%, mas o padrão ouro é 20% de margem de desconto. Quem diz isso não é o Léo, é o Warren Buffett,
Graham, então presta atenção, tá? Nunca vou te falar uma coisa que o Léo inventou, tal, não. O Léo é um cara estudioso, o Léo não é um cara muito inteligente não, é só estudioso, então eu estudo, replico. Às vezes eu adapto para a minha realidade, para o meu perfil, para algo que eu quero, que dá certo para a maior parte das pessoas, né? Então aqui seria o preço teto do Santander, beleza? Salvo aqui, ele vai aparecer aqui para você. Quando você clica em valuation pelo fluxo de caixa, você pode até ver aqui o último valuation que a gente calculou, ó, preço teto 16,25, upside, que é a margem de segurança, né? 7,96, que é o potencial que ele tem. Opa, Léo, que já deu para ver então que o BB Seguridade que você calculou tem pouco tempo, tá com 22. Seria o melhor aporte? Seria o melhor aporte? Prestou atenção no que eu te expliquei até agora? Vamos calcular então, agora vou fechar Santander, fechei Santander aqui, ó, Vral, fechei Santander. Vamos calcular agora Bradescão. Então agora eu tô com os dados aqui do Bradescão. O que é o primeiro passo? Calcular o ROI. Esse cálculo do ROI eu posso projetar. Então eu vou subir uma escadinha aqui, vou projetar, tá? E aí depois a gente vê o payout médio. E aí depois a gente vê, então, a taxa de premissa para ser descontada. A gente vai usar a mesma lá do Santander. E aí depois a gente vai calcular, então, o preço teto. Fica muito fácil aqui na plataforma. Você vai ver que a gente calcula isso em 5 minutos. Abri aqui o relatório, press release do Banco Bradesco. E aí eu vou até tirar aqui, ó, do lucro líquido recorrente, os eventos não recorrentes, tá? Porque quando a gente olha o recorrente, é sem esses eventos. Se a gente olhar o contábil, a gente tá olhando os eventos recorrentes. Então a gente não vai olhar isso aqui, a gente vai olhar o recorrente, que foi 24,6 bi. Aí a gente volta lá no balanço patrimonial agora do Bradescão, vamos lá no patrimônio líquido, tá aqui ó, total do patrimônio líquido 176 bi. Então como que você aprendeu já a calcular o ROI, né? Já aprendeu a calcular o ROI. Seria 24, rapaz, essa aula aqui, se você não deixar não, na primeira, se você não é inscrito, não se inscrever, você é maluco, doido da cabeça. Só falta dizer que Naruto é ruim e que você não gosta de café. Eu ia falar outra coisa aqui, mas aí ia virar muito mimizento, mas provavelmente quem me segue sabe o que é. Então aqui ó, 24,6 bi é o lucro. Vou dividir pelo patrimônio líquido para achar o ROI. Tá lá ó, 176,5 bi, 176,5 bi. Então daria um ROI de 13,93, beleza? Se eu projetar, Léo, da mesma coisa, bom, vamos pegar o projetivo. O projetivo seria 24,6 bi, deixa eu ver se eu anotei certo, ó, 24,6 bi, isso aí, mas vou colocar aqui uma projeção de que vai subir 5%. Ah, da onde você tira 5%? Não dá para explicar aqui agora, mas depois você vai aprender como projetar. Então, mais 5% daria 25,83. Aí agora eu divido pelo patrimônio líquido, dá 176,5. Então, ó, o ROI projetivo seria 14,63. Mas como eu prometi para você que agora vai ser fácil e que se você quiser transformar os 10% que realmente quer aprender, pelo menos mesmo você tem que virar, vamos usar o médio, que vai ser 13,93. Então, vamos lá no valuation, vamos aqui BBDC. Opa, cliquei errado aqui. Vamos voltar aqui BBDC. Ó, 13,37 é a média. A gente calculou 13,93. Bem próximo, né? Mas vamos colocar aqui o que a gente calculou, 13,93. Então, payout médio. Vamos usar o payout médio mesmo. Então, aqui a gente vai lá na hora, vamos descer aqui, ó, na parte payout e vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu nos últimos anos, ó. 63, 63, 67. Aqui em 2023, 625. Eles pagaram mais mesmo, né? Na época que eles estavam bem na baixa ali, né? Então, vamos usar esses últimos aqui, ó. Entre 63 e 67, pô, dá 65 tranquilo, né? Poderia deixar 57? Poderia. Vou deixar aqui a média mais real, tirando a normalidade. Beleza? Então, seria aqui 65%. Então, tem a taxa de crescimento esperada, a taxa de desconto a gente comprometeu-se a usar a mesma para todos os bancos, 20%, e aí a gente consegue ver aqui, então, o preço teto do banco. Olha lá, usando a taxa de crescimento esperada, olhando para o ROI e pelo payout médio dele, tá? Você consegue ver aqui, R$17, 5% de margem, hoje ele tá 16,23. Uai, Léo, nesta projeção, o Banco Bradesco também tá mais barato do que deveria estar, né? Que ele deveria estar 17, tá 16? Sim, mas a margem é 5%. Ah, Léo, e se você usar o projetivo lá, o ROI projetivo, de 14,5%, percebe? Pô, já aumentou aqui um pouquinho, né? Já aumentou aqui um pouquinho, mas mesmo assim, pouca margem. Então, deixa eu voltar pelo que a gente tinha calculado, e aí, vamos salvar esse preço teto. Opa, a gente já chegou numa conclusão aqui, hein? O Bradesco cair esse tanto, será que foi realmente porque ele entrou em oportunidade ou foi só uma correção de preço, porque ele tava com um preço muito esticado? E a galera começou a fazer conta e viu, pô, parece que não vai crescer desse tanto que eu tô esperando. Pode ser que cresça? Pode ser. Você pode vir aqui, ó. Ah, eu quero projetar 10% de aumento do lucro aqui, 10% de aumento do lucro aqui e 10% de aumento do lucro aqui, ó. Se você projeta 10% de aumento do lucro, ó lá, a margem, 19%, aí começa a ficar interessante. Então tem que subir 10% do lucro todos os anos. Eu prefiro ser conservador, tá? Então vou deixar meu preço teto salvo aqui, ó. Já tá aqui, BBDC, 5,17% de margem. Você percebe que antes tava tudo caro. Agora realmente pode ser que tenha, pô, o Bradesco não tava conseguindo entrar, tava sem margem. Santander também não tava conseguindo entrar, tava sem margem. Vamos olhar então agora Itaú e por último a gente finaliza com o Banco Brasil. Então aqui temos Banco Itaú. Vamos pegar aqui e normalmente você vai conseguir ver em alguns bancos esse negócio aqui, ó, o guidance.
que são as metas. Aqui o guidance 2025 foi este. Então você consegue ver aqui que eles não mostram quanto que eles estão tentando lucrar, né? O quanto de lucro eles esperam. Que é diferente que lá no Banco do Brasil tem. Aqui você não consegue ver. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer a mesma conta que a gente fez nos outros. Então aqui, já pegando mais rápido do Banco Itaú, você consegue perceber aqui o lucro líquido. E aí eu já vou pegar o IFRS, que é corrigido algumas regras contábeis. E o patrimônio líquido na finalização de 2025. Dá o ROD 21,93. Então a gente vai lá no Valuation, 21,93. O payout do Banco Itaú é realmente bem mais alto. Então ele, neste ano em específico, foi mais alto justamente por conta da distribuição extraordinária, mas a gente tem nos últimos anos aí uma média de 70% a 80% de payout. Então aqui você poderia colocar essa média aqui mesmo, tá? Vou colocar 75% para ficar no meio termo. Então teria uma taxa de crescimento esperada de 5,48. Você consegue ver aqui que, mesmo sem cobrar a taxa de desconto de 20%, se a gente fosse cobrar a mesma taxa de desconto de todos os bancos, ele não teria margem, tá vendo? Porque ele já é muito bem precificado, ele já é mais caro do que os outros. Você pode olhar isso tanto no PL quanto no VP. Então aqui faz sentido, até porque o Itaú corre menos risco mesmo, você cobrar ali uma taxa de 15%, né? Basicamente a Selic. E aí você teria 3% de margem. Então vamos salvar aqui preço teto. Pronto, calculamos mais rápido aqui, tá? Mas agora a gente já tem então 3 valuations aqui pro fluxo futuro. Lembrando que a gente tá fazendo aqui o cálculo mais simples possível. Tem muitas coisas que dariam para ser consideradas e projetadas ali, tá? Tem muita coisa que daria para projetar ali. Tô mostrando aqui para você, pelo menos para você errar menos, para você eliminar compra cara da sua carteira. Compra cara não tem como você ter, porque aqui a gente tá fazendo o mínimo. Às vezes, olhando mais profundamente a taxa de crescimento da empresa, o que a empresa poderia mudar, olhando o cenário macroeconômico, estudando ela fundamentalmente, olhando lá os indicadores que eu posso analisar específicos de banco, pode ser que eu teria uma margem maior. E aí pode ser que eu até deixe de aportar porque eu tô calculando dessa forma mais simples. Mas pelo menos errar no que não tem margem eu não vou. Então isso aqui é para facilitar você de não fazer aportes errados nesse momento, que tá todo mundo falando agora é a última oportunidade de devolver. Não. Você vai economizar muito dinheiro se você fizer esses cálculos aqui, beleza? Então vamos pro último que faltou, Banco Brasil. O Banco do Brasil, inclusive, tem os seus problemas também, que é o problema do agro, tem a parte fundamentalista ali. E aí a gente vai fazer a conta aqui usando realmente as médias atuais do Banco do Brasil. Então aqui você consegue ver que o lucro, e no caso do Banco do Brasil ele deixa o guidance, ou seja, as metas dele, o que ele espera de conseguir em 2026, ele espera conseguir de 22 a 26 bilhões do lucro líquido ajustado. Então aqui já daria pra gente colocar um valor entre 22 e 25 bilhões. Léo, o lucro líquido do último ano aqui ajustado foi de 20,7 bi. Então talvez o 22 não seja tão irreal assim, até porque em 2024 era 37, 2023 foi 35, né? Então tivemos bons resultados e pode ser que ele recupere mesmo para os 22 bi. Mas como é um banco mais arriscado, eu vou colocar os 20,7 bi, só que ele só repita, que ele não caia. E depois a gente pode fazer até uma projeção dele caindo. E vamos calcular aqui o lucro líquido do Banco do Brasil, que foi de 20,7 bi, sobre o patrimônio líquido dele. Agora eu vou te mostrar um segredinho, já que eu já te ensinei da maneira mais difícil, né? E você pensou que era mais fácil. Agora eu vou te mostrar uma maneira mais fácil ainda. Aqui embaixo, ó, a gente tem todos os dados de crescimento do balanço patrimonial. Então aqui você consegue ver o patrimônio líquido atual do Banco do Brasil, tá? Consegue ver o dos últimos 10 anos, qual foi o crescimento do patrimônio líquido médio, e que esse crescimento do patrimônio líquido poderia já ser sua taxa de crescimento esperada. Mas isso fica para uma outra conversa mais avançada. Então aqui 20,7 bi foi o lucro, dividido pelos 193,57, a gente tem um ROI aí de 10,69. Foi o ROI médio do Banco do Brasil em 2025. Então vamos colocar lá, ó. 2025, 10,69. Ele anunciou o payout de 30% para esse ano, então vai ser 30%. Não tem por que a gente usar a média, a gente sabe quanto vai ser agora, vai ser 30%. A gente tem uma taxa de crescimento esperada, então, de 7,48. E aí vamos usar as mesmas taxas de 20% para poder ficar igualado aqui com as outras taxas que a gente exigiu de Bradesco, exigiu de Santander. E a gente consegue ver, ó, 20,7 bi, crescendo 7% ao ano, que é a taxa de crescimento esperada. 22 bi, 23 bi e tal, no perpétuo seria crescimento de 3 igual a todos os outros. Aí você consegue ver a margem. Tá vendo a discrepância que está? Talvez seja porque o Banco do Brasil tá com problemas e todo mundo tá aversivo a ele, pode ser. Mas parece, fazendo conta, né, e tirando esse negócio do que eu acho e indo para as contas, me parece que o Banco do Brasil está mais descontado do que todos os outros. Ah, Léo, vamos colocar aqui uma taxa de crescimento para 2026, 2027 de, sei lá, vai só repassar a inflação. E a inflação vai ser de 4% só. Beleza. Mesmo assim, a margem de segurança seria 13%. Acredito fortemente que os 7%, se eles retêm 70% payout, porque se percebe que todos os outros estão pagando muito mais payout. Se o Banco do Brasil retém 70% para manter dentro da empresa, eles vão crescer mais do que a inflação, pelo menos deveriam. Então, vou deixar aqui a taxa de crescimento esperada, que é o 7,48 mesmo. A gente teria uma margem aí de 19,45, preço teto de R$27. Então agora, voltando lá para nossa abinha de valuation, perceba, olhando só para os bancos aqui, tá? Tá vendo que todos estão com margem? Então, teoricamente, qualquer compra que você fizer, ela não está errada. Mas entre todas as compras, se a gente usar este cálculo que a gente utilizou, que daria para melhorar algumas coisinhas,
coisinhas, né? Mas não dá, senão aqui o vídeo já tem 1 hora e 10 minutos a gravação da tela. Deve dar uns 50 minutos. Mas olhando aqui, você vai ver que faz sentido, então, talvez a gente ir para o que tem mais margem de segurança. Porque se tem mais margem de segurança, a tendência de queda, se houver uma correção e fundamentalmente o banco não está destruído, devastado, faz sentido a gente focar nossos aportes naquilo que está mais descontado, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Abri a caixinha preta aqui e te ensinei pra caramba. É só você entrar aí na Ward. Se você ainda não conhece a Ward, vou deixar o QR Code aqui, ou aqui em cima, não sei onde é que o André vai colocar. Conheça a Ward, cara. Um acerto que você fizer na Ward, paga 5 anos de assinatura da Ward. E só a Ward vai te oferecer essas ferramentas, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo, que será excepcional.